Meus irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro dessa belíssima casa, no qual nos proporciona, através dos estudos, uma compreensão, um entendimento a mais. Aqui adentramos daquela porta para dentro. Vamos agora fazer da nossa parte. O que é da terra, deixa no seu devido lugar que é lá fora. E os nossos pensamentos, da melhor forma possível, possam estar aqui nesse instante, que na realidade estamos nos preparando um dia para retornarmos à nossa verdadeira pátria. Então, meus irmãos e irmãs, convido a todos nesse instante, através de uma prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Ó Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez e rogamos o seu amparo e auxílio para que nessa noite de hoje possamos ter e estar com os nossos pensamentos mais acessíveis a esse estudo no qual será explanado para nós nesta noite. Irmão maior, nos encontramos aqui, como sempre, com a força de vontade ainda pequena, mas estamos tentando nos melhorar e através do aprendizado, através também da luta individual, sejamos nós outros cada vez mais melhores no dia de amanhã. Então, irmão maior, ao seu amparo e auxílio nesse instante, os pedimos e também pela abertura da nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, como sempre dizemos e relembramos, a noite de hoje é de estudo e que cada um esforce por manter os seus pensamentos aqui. Recebemos nessa noite a visita do nosso irmão ilustre, Mauro, com a sua companhia, que veio trazer o estudo para nós nessa noite de hoje, que saiu lá de São João del Rei e aqui está em nosso meio na noite de hoje. Sejam bem-vindos, nossos irmãos, não é? Em nome da diretoria, agradecemos pelo estudo. Nesse instante, nosso irmão tem a palavra. Obrigado. A gente que agradece a todos. Tá? Convite da nossa irmã Aparecida, lembrança, né? Porque para nós é motivo de alegria a gente reencontrar com as almas afins, os espíritos simpáticos, hein? Que a gente vai trocando as experiências, as energias do bem vai se alimentando. Né? É isso. Conforme disse o nosso irmão aqui, dá licença aqui, viu, meu irmão? Conforme disse o nosso irmão, a doutrina espírita ela tem um diferencial sem demérito de nenhuma religião, nenhuma fé. Ela tem um diferencial que é o esclarecimento que ela nos proporciona. Né? No Evangelho de João, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos fará homens livres, nos libertará, no sentido da gente se esclarecer, da gente conhecer a verdade, né? Para que a gente seja livre, para que a gente não seja dominado por ninguém, que a gente tenha uma visão ampla, né? E suficientemente esclarecida para caminhar com segurança na nossa jornada aqui na Terra, um planeta ainda tão aquém daquilo, né, para o qual ele foi criado, que é um mundo feliz, né? Vamos galgando os degraus na hierarquia dos mundos, ainda estamos mais próximos do ponto de partida do que da meta de chegada. E a grande maioria de nós, né, espíritos recém-saídos das mãos do Criador, assim, mas hoje nós já conquistamos o dom da inteligência, do conhecimento, do livre-arbítrio, mas ainda estamos muito aquém, né? Mas muito aquém do objetivo para o qual nós fomos criados. Quer dizer, sermos seres iluminados, espíritos puros, espíritos impolutos, limpos, livres, com poder
que o Cristo tinha. O Espiritismo vem trazer para nós essa proposta, né? Que depende de nós, da nossa caminhada. A existência de Deus, né, é um fato, assim, incondicional na vida do ser humano. Todos nós temos essa consciência, ainda que a gente, muitas vezes, as pessoas se identifiquem como ateus, como ignorantes, materialistas, que não acreditam em Deus, mas o sentimento, né, a fé em Deus, o conhecimento de Deus, ele está incrustado em nossa alma e nosso coração. A crença no ser superior. Tanto é verdade que até os espíritos mais atrasados, os primitivos, os espíritos selvagens, né, aspas aí ainda nesse estágio de selvageria, que reencarnam nessas raças selvagens, semi-selvagens, eles têm a consciência de que existe um ser superior, né? Haja visto o culto que eles prestam a essas entidades. Dê o nome que quiserem lá, mas é sempre, mesmo aqueles que creem nas forças da natureza, cultuam o Deus trovão, o Deus sol, o Deus lua, mas colocam esses seres como seres superiores. E Deus não se importa com isso. Na verdade, eles rendem seu culto a essas divindades e, a bem da verdade, estão rendendo o culto ao Criador, que é o Pai de todas as coisas. Então, esse sentimento da existência de Deus, ele é inerente à criatura humana, ainda que a gente não admita. Porque em admitindo a existência de um ser superior a nós, para o orgulhoso, é como se ele se rebaixasse. O Evangelho fala sobre isso para nós. Admitir a existência de um ser superior é como dar a si mesmo um aval de inferioridade. E muito pelo contrário, Deus não espera isso da gente, não quer e nem precisa que nos sintamos inferiores a Ele. A distância que medeia entre nós e Deus é uma distância galáxia, universal. Somos as criaturas e Ele é o Criador. E o Espiritismo vai nos mostrar que todos nós aqui na Terra estamos caminhando para um dia temos esse encontro com a divindade. Não seremos levados ao sétimo céu, né, a um lugar onde haverá um julgamento, onde nós seremos condenados, absolvidos, e passaremos a morar no seio de Deus. Não é isso. Esse encontro vai se dar e vai acontecer, posso afirmar para os irmãos, sem medo de errar. Com todos nós, com todos os espíritos que transitam pela terra e fora da terra, mas dentro de si mesmo. Né? Dentro de si. Não adianta buscar Deus nos templos de oração, nos templos luxuosos, suntuosos, né? Na presença de ilustres pregadores, nomes famosos, de artistas, cantores, compositores. Não. Deus está dentro de cada um de nós. O Espiritismo nos esclarece quanto a isso aí. E desde que Deus nos criou, nós tendo essa consciência da sua existência, e Ele nunca faltou com a sua ajuda para nós. Nunca nos deixou abandonados, relegados a segundo plano. Então, desde as eras remotas, sempre reencarnou na Terra, espíritos que tinham um pouco mais de conhecimento que nós, que tinham entendimento da vontade de Deus. Aqueles que nós entendemos como os profetas. O que é a missão dos profetas, ou qual eram as suas missões aqui na Terra? De nos esclarecer, de trazer para nós o pensamento divino. Eram homens que tinham assim, uma presciência, um entendimento, ligados, conectados com a espiritualidade, que é essa espiritualidade mais evoluída, que estava a serviço de Deus, como ministros desse poder maior. Então, esses profetas, que na verdade eram médiuns, intermediários entre Deus e os homens, né, assimilavam esses conhecimentos e traziam para nós o seu entendimento, a sua compreensão.
É claro que isso aí estava intimamente ligado à capacidade de cada um interpretar o poder maior, interpretar Deus, o que não é fácil. Então, sempre se trouxe assim, uma imagem de Deus muito humanizada, né? Quando se diz que Deus foi criado à imagem e semelhança do homem, nós entendemos, né? Aquele Deus assim que foi criado, que nos foi mostrado, sentado no trono, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e assim, esperando a nossa morte, ou desenlace, ou desencarne, como queiram, né? Para que um dia a gente possa estar junto dele, enfrentando um tribunal e sendo julgado, absolvido ou condenado. Acredito eu que se houvesse uma condenação, um julgamento, eu acho que a raça humana, salvo algumas raríssimas exceções, estariam todos condenados, né? Porque para que Deus pudesse nos absolver, era preciso que a gente não tivesse nenhuma mácula, nenhum pecado em nós, nenhum erro fosse cometido, ou se cometemos esses erros, e cometemos na nossa vida, a gente pudesse trabalhar para que esses erros fossem sanados, né? A gente, então, deveria se apresentar a ele como aquela figura limpa, né? Aquela figura iluminada, e nós chegaremos um dia. Mas, guardada a relação, né, do entendimento de cada um, a capacidade de entendimento, esses homens, tidos como profetas, tinham essa missão de mostrar para nós o pensamento divino, de trazer para nós a sua vontade, o seu pensamento, né? E assim, esses homens eram homens dedicados a Deus. Mas, ao lado desses homens, verdadeiros trabalhadores do bem, do Pai, haviam aqueles que tinham outros pensamentos que não só a divulgação da Boa Nova, não só a divulgação do pensamento divino. E assim, nós encontramos no Evangelho uma mensagem de Jesus nos esclarecendo, pedindo para que nós possamos prestar atenção na nossa vida, né? E se os meus irmãos me permitem, eu vou fazer uma leitura, uma curta leitura aqui, para que a gente veja a preocupação de Jesus, né? Jesus não foi um profeta. O último profeta que esteve encarnado entre nós foi João Batista. Depois não mais. Jesus foi um mensageiro divino, né? O Espírito mais iluminado e esclarecido, tanto é que ele dividiu a humanidade em antes e depois, né? Quando ele tomava a palavra, ele dizia, aprendeste que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Naquele tempo, sempre se referindo no passado. Então ele veio para renovar todas as coisas, trazer um entendimento, para que a gente pudesse abrir os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e entender a essência de Deus, né? Então ele, preocupado com aqueles homens que vestiam túnicas compridas e que pregavam, que falavam muito bem, mas que Jesus conhecia no íntimo o sentimento que habitava a sua alma, que morava em sua alma. Ele, preocupado com isso, ele nos trouxe uma mensagem no Evangelho de Mateus e Marcos. E ele diz assim, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se colhem cachos de uvas das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos e toda árvore que é má produz maus frutos.
Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Evangelho de Mateus, versículo de 15 a 20. E Marcos complementa: guardai de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Evangelho de Mateus e de Marcos. Então, a mensagem de Jesus, o evangelho dele, nesse ponto, é muito claro para nós, gente. Para que a gente tenha muito cuidado na nossa vida. Porque esses falsos profetas, o joio, né? O trigo e o joio, né? As passagens de Jesus, do Evangelho, o registro das suas falas, elas se complementam. Não há nada que contraria uma ou a outra. Né? Ao lado do trigo, o joio a gente às vezes nem consegue diferenciar o que é um e o que é outro. Por isso que quando o Senhor, né, o empregado diz para o Senhor, Senhor, vamos cortar o joio, vamos colher o joio. Não, deixa crescer. O Senhor da terra disse, deixe crescer, para que junto com a má semente, a gente não corte a boa semente. Junto da má planta, nasce a boa planta. Então deixe. Porque o bom, ele vai dar os bons frutos. A semente má não dá bons frutos. E a semente nunca cai longe da árvore. Nunca nessa vida. Né? Quando você vê uma manga no chão, você pode ter certeza que tem um pé de manga próximo. Se você vê um abacate no chão, se alguém não perdeu ele, caiu da sacola, alguém foi no mercado, mas tem um pé de abacate. Porque a árvore, o que ela produz, está sempre, os frutos estão sempre em derredor dela. E o Espiritismo veio nos esclarecer e chamar a atenção para que a gente não caia nos golpes, nos engodos da vida. As boas sementes vão produzir sempre os bons frutos. Essas pessoas, esses falsos profetas, que têm o poder de seduzir. Por que seduzir? Como é que nós podemos e conseguimos seduzir as pessoas? Né? Como é que é isso? É quando a gente oferece alguma coisa que é de interesse da pessoa. Quando a gente conhece a pessoa nos procura, eu estava pensando isso, pensando aquilo. Então nós oferecemos alguma coisa que ela se sinta feliz com aquilo. Mesmo que a gente não consiga dar à pessoa o que ela quer. Mas nós prometemos. E os falsos profetas, eles são ricos nessa capacidade de induzir as pessoas a acreditar nas suas falácias. Falam muito. Prometem coisas que, assim, fora da realidade. Né? Eu te curo, posso te curar, doenças graves. Né? Nós estamos falando de religião, viu, gente? Estamos falando de pessoas que pregam o Evangelho no seu próprio interesse, que enriqueceram. Não importa a religião. Estamos falando de pessoas, não de religião. Deixar bem claro isso aqui. Né? Essas pessoas, elas exploram a fé, fazem da fé um meio de vida. Olha que interessante. Enriquecem. Né? O Espiritismo fala para nós, não. Do suor do teu rosto tirareis o alimento. Cavarei teu próprio alimento. É o trabalho.
Nós não temos o direito de colocar preço nas coisas de Deus, nas coisas do Pai. O que de graça receber, de graça deveis dar. O Cristo disse isso para nós. Todos os dons, todas as nossas capacidades, nós não podemos colocar preço nisso, de jeito nenhum. A nossa função como servidores do Cristo, e aqui eu estou falando que todos os dias da nossa vida, todos nós, sem exceção, vivemos em comunhão uns com os outros e todos os dias nós aprendemos com alguém, todos os dias nós ensinamos alguém. Essa troca de experiência. E nós não podemos incorrer no erro de nos tornar falsos profetas. Olha o que Cristo fala, lobos rapaces. O que são lobos rapaces? São lobos roubadores. Jesus falava, aqueles que roubam as casas das viúvas. Vocês lembram dessas passagens? Roubam as casas das viúvas, as pessoas mais necessitadas, aquelas que têm uma necessidade maior de crer, de ter a fé aumentada, alimentada. Então, muitas vezes as pessoas se colocam como os arautos do Pai, como os mensageiros divinos, se tornando às vezes até um avatar, um filho dileto do Pai. Haverá falsos cristos, está aqui no Evangelho, gente. Falsos cristos, pessoas que se dizem que Cristo, não, eu sou o renascimento, eu sou a reencarnação de Jesus. E tem gente que acredita nisso. Sabe, que tristeza. E aí são os assambarcadores das casas das viúvas, pessoas que ficam imensamente ricos, famosos, e profundamente egoístas, porque pensam em si, no adquirir os bens terrenos, os bens transitórios, esquecendo que atrai para si um resgate muito grave. E por que Deus, o Pai, permite que isso aconteça? A gente às vezes pode até pensar, e será que Deus não está vendo? É porque ao lado desse interesse egoístico, ele fala alguma coisa que pode tocar o coração das pessoas, pode despertar o lado espiritual das pessoas, que ainda são as pessoas crentes que precisam de um líder aqui na terra para mostrar a elas o caminho. Caminho melhor para ela não, para esses falsos líderes espirituais, esses falsos pastores, pensam só em si próprios. São lobos, transvestidos de ovelhas. E às vezes é difícil da gente ver. Porque quando a gente observa assim no bolo, um rebanho de ovelhas, se ele estiver com uma vestimenta de ovelha, a gente não vai conseguir perceber no meio. Vocês já viram? Alguém já viu assim uma imagem? A gente não consegue perceber. Daqui as ovelhas todas e o lobo disfarçado naquele meio ali. Então, para a maioria, é ovelha. Faz parte do rebanho. Somente aqueles que estão próximos conseguem ver, estão de frente. Apesar do seu disfarce, a pessoa consegue perceber. Nós vamos perceber, olha, aquele não é ovelha, é um lobo disfarçado. Não é verdade? Então, os que podem definir se a pessoa, sabem definir, distinguir o lobo da ovelha, ainda que estejam vestidos como ovelhas, são aqueles mais próximos, os parentes. Por causa das atitudes, dos pensamentos, da vivência. Uma coisa pregam para dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas. Milhões de pessoas têm acesso à rádio, à TV, à internet. Milhões de seguidores. Como ovelha. Mas aqueles que estão em volta, sabe, não, é um lobo disfarçado. Por causa das suas atitudes. Por causa dos frutos que produz. O Espiritismo nos ensina a nos defender
desses lobos. Por quê? Mas não tem nada nesse mundo que você queira, irmão? Tem. É claro que tem. Sempre tem alguma coisa que a gente quer e precisa. A gente precisa de saúde na nossa vida, né? A saúde, a ausência da dor física, né? Da doença física, mental, emocional e agora espiritual, né? Agora a OMS coloca a questão da saúde como também saúde espiritual. E isso ninguém, nenhum profeta, lobo ou ovelha, pode me dar. Eu preciso travar uma luta ferrenha contra as minhas imperfeições. Para cima. É o andar de cima que vai me fortalecer, vai nos fortalecer a todos, para lutar contra as nossas imperfeições, contra os nossos vícios, contra os nossos defeitos. É o andar de cima. Eu não preciso de alguém para me indicar o que eu preciso fazer, porque cada um de nós aqui sabe o que precisa ser feito ou não. Tem alguém que não sabe, sinceramente, o que precisa ser feito, o que nós precisamos fazer para que um dia a gente possa, em adentrando o plano espiritual, a gente ter o merecimento, ser recebido com alegria, com satisfação por aqueles que lá estão, né? Quando Jesus falou da lei, a observância da lei, o jugo da lei, né? Que é a observância da lei, e a lei, o amor e a caridade, será que nós não entendemos isso? É tão difícil para que a gente possa perceber a lei de Deus, o que nós precisamos fazer, senão outra coisa que é amar uns aos outros, aprender a perdoar. Não há ninguém que precise dizer isso para nós, porque o Evangelho é muito explícito. Já vem falando conosco. Mas ao lado desses falsos profetas, e não só no plano material, e principalmente no plano espiritual, os falsos profetas da erraticidade, são aqueles espíritos, né, que tiveram aqui na Terra uma vivência, que foram os falsos profetas encarnados, desencarnar continua, mas agora continua no plano espiritual, onde se pede uma maior vigilância, principalmente dos medianeiros, daqueles que trabalham nas reuniões, que têm uma incumbência mediúnica para saber discernir o falso do verdadeiro. Né? Aquela entidade que chega e está ali lustrando a nossa alma, nosso espírito encarnado. Nossa, você é um médium excepcional. Né? Alguém já ouviu isso aí? Já? Você é espetacular. É você que segura essa casa. Muitos têm inveja de você. E muitas vezes o ego inflado, né? Acreditamos naquela entidade, são os falsos profetas da erraticidade, que nada mais quer do que a nossa derrocada, que é o nosso fracasso, e a casa que nós estamos vinculados a ela também. Né? E o que nós somos aqui, seremos do outro lado. Né? Mas ao lado desses irmãos que ainda não conhecem, ou melhor, conhecem, mas ainda não praticam, e não dão a importância necessária, colocando os bens materiais, os prazeres terrenos em primeiro lugar, né, antes das alegrias da alma. Tem aqueles verdadeiros profetas, aquelas pessoas que se importam uns com os outros em trazer até nós a exemplificação do pensamento de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Como é que nós vamos reconhecer? Uns pensam em si. É tão fácil. Os maus profetas, né? Os maus pregadores, aqueles que fazem da religião uma profissão, que pensam só em si próprios. É só observar os frutos deles, não a fala. A gente às vezes falam tão bonito. Né? Os doutores da lei, os fariseus, falavam tão bonito. Né? Saulo de Tarso era um doutor da lei, aluno de Gamaliel, ele falava tão bonito. Não é verdade? Mas Jesus falava o que era necessário. Tanto é verdade que não escreveu nenhuma palavra.
Mas ao lado desses falsos profetas, falsos pregadores, falsos homens de Deus, existem aqueles que realmente dedicaram a sua vida e dedicam a sua vida a nos trazer o ensinamento de Jesus e o que é mais importante, através da exemplificação. Esse é o melhor método de aprendizado para o aprendizado e de ensinamento. São aquelas pessoas que nós encontramos também em todas as religiões. Todas. São almas dedicadas, espíritos dedicados à divulgação do Evangelho através da vivência no bem. Bons frutos. Observa em volta deles. Bons frutos. São aquelas pessoas que às vezes até anônimos. Às vezes não falam para centenas de pessoas, para milhares de pessoas, para dezenas de pessoas, mas trazem em si, dentro, na sua intimidade espiritual, um sentimento de nobreza, de respeito, de atenção, que alimenta todos aqueles que se aproximam deles. É muito simples. Outros, com uma incumbência maior, encaminham centenas ou milhares de pessoas, cuidam de centenas de milhares de pessoas, e sem esperar nenhum tipo de agradecimento. Assim era no passado, e assim é no presente. Aí o que é preciso que a gente faça é abrir os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e ver os frutos que estão caindo em volta. O mal nunca poderá ser interpretado pelo bem. Sempre haverá alguma coisa que a gente vai poder observar que está errado. Aquilo não pode vir da parte de um homem de Deus. Os bons profetas, os bons servidores do Cristo, são aqueles que abrem mão da sua vivência, da sua vida, do seu dia, dos seus prazeres, dos seus momentos de lazer, em benefício do outro. São poucos, são raros, mas existem essas pessoas. E por que nós não somos esses missionários? Porque tem muita gente, né, que acha o Chico Xavier. Gostaria de ser o Chico. Quem não gostaria de ser o Chico? Né? Fama, sucesso, não que ele buscasse. Mas é porque a vida que ele levou, né, trouxe essa condição de líder espiritual, de um profeta da modernidade para ele, e com muitos outros, de outras religiões também. Mas vamos falar do Chico. Abriu mão de tudo na vida para servir. Desapego total das coisas terrenas. Está lá. Fez o seu trabalho simplesmente pelo prazer de servir. Olha os frutos em volta dele. Já desencarnado do seu nome, a sua vida aqui na Terra, ela continua dando frutos, gente. Ah, que coisa interessante. Chico, né? Há 20 e tantos anos já desencarnado, não é isso? 23 anos, se não me engano. Continua dando frutos. A sua vida aqui. Por quê? Colocou a boa nova, o Evangelho, a vivência do Evangelho à frente de tudo. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Porque muitas vezes nós queremos passar a nossa interpretação da boa nova do Evangelho, que a nossa, aspas, religião, né? A religião não salva ninguém. A religiosidade, sim. A religiosidade é diferente da religião. A religião é aquilo que nós professamos, é aquilo que nós abraçamos, que nos faz bem. A religiosidade é a nossa vivência, é o nosso dia a dia. Né? Tem uma história muito interessante, que o homem, ele frequentava determinada religião e ele queria ser um trabalhador, um servidor do Cristo. E era uma pessoa muito abençoada, muito boa, verdadeiramente. E ele observava algumas coisas que aconteciam nesse tempo que ele frequentava, que às vezes tocava ele de forma negativa, ele não conseguia compreender bem. E um dia, ele caminhando pela rua, ele viu um homem, assim, um morador de rua. E ele rogava a Deus que
que permitisse ele ser um cuidador, ser um zelador, ser alguém que pudesse realmente ser o representante de Deus aqui na Terra. Que ele pudesse colocar para fora esse sentimento, tudo que ele tinha recebido de Deus. E uma voz, naquele dado momento, disse para ele assim: está vendo aquele homem ali? Sim, era um morador de rua. Vá até ele, abrace-o e diga que você o ama. Era fácil. Segundo a fala desse homem, era fácil ele fazer isso, porque realmente ele estava imbuído desse sentimento de amor pelas criaturas. Ele já vivenciava aquilo mesmo. Mas quando ele chegou perto daquele morador de rua, ele tinha um cheiro muito forte. Muito forte. E ele paralisou, ele estacou. Ele não teve como chegar perto. E ele confessa isso com uma tristeza mesmo. Naquele momento, ele ficou impossibilitado de fazer aquilo que ele se propunha fazer, de ser um cheiro muito forte, nauseante. Ele não conseguiu. E ele então afastou-se, retirou, com os olhos cheios de lágrimas e uma tristeza profunda na sua alma. E continuou andando, muito triste. E à noite, quando ele foi fazer suas preces, novamente aquela voz veio até ele. Por que você não conseguiu chegar perto daquele homem? E ele disse: Senhor, eu não consegui chegar perto daquele homem por causa do cheiro. Eu realmente não consegui, o Senhor me perdoe. E aquela voz disse para ele: pois é, meu irmão, pois eu não consegui abraçar aquele homem. E aquela voz disse para ele: pois é, meu irmão, eu todos os dias da minha vida eu abraço essas pessoas. Essa é a religião. Todos os dias da minha vida eu abraço essas pessoas. Eles vêm a mim. Porque aqueles que serão encaminhados a nós, a todos nós, são os necessitados. São os que precisam de médico. São os doentes. Essa é a profecia. Todos nós podemos profetizar isso, pregar isso aos quatro ventos, nos quadrantes do mundo. Todos nós somos profetas nesse sentido, de levar a mensagem maior. São os doentes, são os viciosos, aquelas pessoas que estão caídas nas ruas, nas sarjetas, dormindo debaixo das marquises, que precisam do Cristo. São os doentes morais, né? Os doentes físicos, os aleijados, os estropiados. São eles. Então, essa é a verdadeira religião. Essa que nós precisamos divulgar. Diz aquele homem que ele abandonou a fé que ele tinha, a religião que ele frequentava, ele fala isso. E passou, sim, a viver em favor dessas pessoas. Mas não há necessidade, que ele poderia ter continuado lá, na sua crença, na sua fé, e feito a parte aqui o que ele achava que devia fazer e que realmente deveria fazer. E quem que nós devemos convidar para o festim de bodas? Se chegasse aqui alguém dominado pelo vício, muitas vezes falando mal, gritando, tumultuando, ia causar um transtorno, uma balbúrdia aqui, ia perturbar o nosso trabalho, o nosso, como espírito encarnado, como pessoas, mas não do Cristo. Então cabe a nós abrir as portas das nossas casas de orações, dos nossos templos de Deus, para receber os necessitados, os verdadeiros necessitados. Somos nós. Não colocar condições para que essas pessoas venham à casa espírita. Em chegando à casa espírita, nós temos que abrir, acima de tudo, não só as portas materiais, mas o nosso coração e a nossa alma. Se profetas somos, e somos, ao profetizar, ao falar do reino de Deus para as criaturas, mas acima de tudo, não só através da fala, mas e principalmente através do coração, através da vivência no nosso dia a dia. Né? Como é que nós estamos nos comportando na nossa vida diária? Família, que é a célula mãe da sociedade,
Tudo gira em torno da família. Como é que nós somos em casa? Como é que nós somos no nosso trabalho, com os nossos amigos? No nosso dia a dia? A gente não pode impor as condições, quando nós falamos aqui desses irmãos, que você para de beber porque Jesus vai te receber, que você... Não. Quando Jesus falou, deixai vir a mim os cansados, oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou bom e humilde de coração. Então nós precisamos falar isso com as pessoas. Não somos nós. A gente está aqui, né? Até é uma honra muito grande. Estar aqui é uma casa que a gente tem um carinho muito grande por todos aqui. Às vezes a gente não sabe nem o nome, mas de ver as pessoas, né, trocando essa experiência, não como pregador, não como profeta, mas como aprendiz, dando o depoimento, porque na verdade todos que aqui vêm fazer o uso da palavra na tribuna, ele dá o depoimento daquilo que o Evangelho já tocou a sua alma. Não com falsidade, né, mesquinharia, não com coisas impossíveis de ser alcançadas, coisas impossíveis, não. Mas mostrando um caminho que passo a passo nós podemos e vamos chegar até o Pai, né? Quando a gente para fazer uma análise da nossa vivenda, né? O quanto as pessoas se enriqueceram com a exploração da Boa Nova do Evangelho. Quantas pessoas, em todas as religiões, todas elas. Infelizmente, elas desvirtuaram o Evangelho em seu próprio benefício, né? Aí a gente lembra, né, daquela frase de Mateus, no capítulo 21, versículo 19, que diz assim: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. E aquele moço rico virou as costas e saiu muito triste, porque tinha grandes haveres. Tem? É que tem um cemitério logo próximo aqui, mas eu te garanto que ninguém aqui ouviu até hoje falar: nossa, aquele defunto está enterrado ali, é rico, rapaz. É rico mesmo, aquele é milionário. Ninguém nunca falou isso em lugar nenhum do mundo. Porque as riquezas, elas ficam por aí. Nós não levamos daqui nada, exatamente nada, nem o ar que nós respiramos. Quando nós desencarnamos ou morremos, como queira, ao expirar, o último suspiro que eles falam, nem o ar que a gente respira a gente leva. A roupa, alguém vai cuidar da roupa para nos vestir, vai ficar tudo por aqui. Então esse apego, esse amontoar de riquezas, né? Aí o Evangelho vem abrindo o leque de conhecimento daquele homem que o seu campo produziu muito. Vou falar com a minha avó de roubar esse celeiro aí. Já era milionário, ficou bilionário. Agora eu vou construir uns celeiros maiores, né? E vou guardar essas riquezas, vou falar para minha alma: regala-te, vai aproveitar a vida, vai viver. E o Cristo e o Pai disse o quê? Ó homem, insensato tu és, porque hoje mesmo eu tomarei a tua alma. Para que esse apego? Para que essa ganância nessa vida? Onde nós vamos parar com isso? É muito mais produtivo a gente entender o real sentido da nossa estada aqui na Terra. Nós somos os artífices, os construtores do nosso próprio destino. Ninguém nesse mundo pode fazer por nós o que nos cabe fazer. E que nós caminhamos a passos lentos, mas firmes, em direção ao Pai. Todos nós aqui presentes. Que a gente não caia no engodo dessas pessoas que vão nos prometer riquezas, fama, fortuna. Nós vamos receber tudo aquilo que nós fizemos por merecer. Que nós lutarmos para conquistar. A gente levanta de manhã, fala assim: hoje eu vou ficar em casa, hoje eu não vou fazer nada não, hoje eu vou trabalhar. E assim a gente vai ficando, 1 mês, 2, 3, 1 ano.
vai ver o que vai virar a nossa vida. Porque o trabalho dignifica o homem. A gente não precisa que as pessoas nos favoreçam, prometam coisas que a gente sabe hoje, graças à doutrina espírita, a gente sabe que serão impossíveis, coisas impossíveis de serem realizadas, né? A gente nunca viu Jesus pedir dinheiro a ninguém. Nunca. Não tem, aliás, eu ainda não vi uma passagem lá no Evangelho. Talvez tenha. Se alguém já viu, né? Assim, pode, porque eu realmente ainda não vi. Tem um trocado aí, tem um dinheiro aí. Nunca vi isso. Né? Então, as casas, igual as nossas casas, são casas pequenas, né? Igual a fraternidade. Também a casa que a gente traz um abraço da nossa casa, né? A gente tem muita afinidade, trabalho muito parecido. A simplicidade, conforme deve ser uma casa de Deus, a simplicidade deve ser a tônica da casa. É preciso coisas, gastos, construir coisas, fazer, mexer, é gasto. Mas isso nós precisamos, somos nós que frequentamos, né? Por isso que a gente orienta sempre de estar à frente da casa, assim, as pessoas, um grupo de pessoas reconhecidamente honestas, de bem, trabalhadoras do Cristo, para que haja um entendimento com as pessoas que trabalham nas casas, que meditam, para que não haja suspeita de desvio de dinheiro, essas coisas, né? Está aproveitando da fé das pessoas, né? A gente, é só isso, viu, gente, que a gente precisa ter o pé no chão mesmo, ver como é que nós estamos sendo na vida, né? A gente está vivendo de acordo com a fé que a gente esposa, com a nossa fala, com o Evangelho. Seremos lobos em pele de cordeiro ou lobos? Porque a questão, Jesus coloca o adjetivo lá dos lobos rapaces, são lobos roubadores. Lobos roubadores. Porque a questão não é ser lobo. O lobo é uma classe de animal que nós precisamos aprender muito com eles, com os lobos. É claro que eu pesquisei para falar isso aqui, sabe? O lobo, ele é interessante, tem um senhor que ele pesquisa isso, há anos ele vem pesquisando os lobos, ele fala que as matilhas, elas têm, é uma família, é o animal mais parecido com o ser humano, é o lobo. Né? Que ela se divide em etapas. Então, à frente vem um grupo de lobos. Eu falo, Mauro, mas o que tem isso a ver com o falso profeta? O que tem a ver com o evangelho? Tem. Vem os lobos, os doentes, os idosos, vem na frente. Eles cuidam dos idosos, eles não abandonam os idosos. O lobo vem, aquele grupo na frente, são os doentes, os idosos, os lobos mais velhos. Eles não são abandonados. Nós abandonamos. Muitas vezes nós abandonamos os nossos pais, avós. Então, os lobos. Atrás deles vem um grupo de 4 ou 5 lobos jovens, fortes, que são os guerreiros que estão ali para defender qualquer ataque que vem pela frente. Atrás deles, desses 4, 5, vem o grupo das fêmeas e dos filhotes, protegidos. Atrás deles vem mais um grupo de 4, 5, 6, depende do tamanho da alcateia, para defender um ataque da retaguarda e, no fundo, o lobo alfa. E é engraçado que na alcateia o lobo e a fêmea, o macho e a fêmea, que conduzem. Quando um ou outro fica viúvo, eles não arrumam outro parceiro. Então é um exemplo para nós. Então a questão não é ser lobo, porque muitas vezes nós temos que ser lobos na nossa vida. Né? Muitas vezes temos que ser. Ter atitude, ter força, determinação, defender os nossos interesses, os nossos amigos, os nossos parentes, nossos filhos, filhas, pais, mães, a nossa fé. Muitas vezes a gente tem que fazer isso com determinação e com coragem mesmo. O Divaldo, até quando ele foi em São João, lá no ginásio do Atlético, o Divaldo falou isso. Não, eu defendo o espiritismo, eu não permito ninguém falar mal do espiritismo perto de mim, não. Eu estava lá, eu ouvi falar. Eu brigo. Não briga assim que a gente... mas ele vai defender o espiritismo. Muitas vezes nós somos chamados a dar o testemunho da nossa fé. A questão não é ser lobo, é ser um lobo roubador.
Essa é a mensagem do Cristo para nós. Para a gente adquirir as qualidades, né? Conseguir enxergar o que as pessoas estão buscando na divulgação da Boa Nova. Não importa a religião da pessoa. E para que isso, a gente não caia nesses golpes, nesses engodos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, é só a gente observar os frutos. Nunca esquecendo que um fruto nunca cai longe da árvore. Uma árvore boa não produz maus frutos, diz o Evangelho para nós. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Encerrando, quais são os frutos que nós estamos produzindo? A mensagem que a gente leva para o nosso lar hoje. A gente chegar hoje, na hora que nós formos recostar a cabeça no travesseiro, para que a gente tenha essa mensagem. Quais são os frutos que eu tenho produzido na minha vida, no meu dia a dia? Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe a todos, derrame sua luz, seu entendimento, seu amor sobre todos nós. Uma vez mais agradeço aos irmãos, às irmãs pela paciência. E nós continuamos aqui, né? Na graça de Deus, muito feliz de estar junto dos irmãos, que a gente possa, retornando para o nosso lar, levar as vibrações dessa casa, a paz, né? As energias que os espíritos maiores derramam sobre todos nós, envolver todos que lá estão. Muita paz, Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.